americano, o Franklin Delano Roosevelt, ele com os aliados chineses e soviéticos, que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Como foram suas eleições e como o senhor explica seu sucesso eleitoral? Bom, as minhas eleições foram ótimas, pois fui o primeiro reeleito por 4 mandatos consecutivos. Pode-se dizer que foi um grande marco não só na minha história, mas como na dos Estados Unidos também. Explique como os Estados Unidos saíram fortalecidos após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram um plano chamado Marshall para emprestar dinheiro para os aliados capitalistas e para os adversários. Como os adversários dos aliados capitalistas não tinham como pagar, sofreram as influências dos Estados Unidos. Foi assim que os Estados Unidos se fortaleceram. Como podemos ter certeza na vitória? O senhor acredita que após o dia D venceremos? Acredito que sim, pois, mesmo com o corte de 51% das verbas para o Exército, temos um armamento militar moderno e como na Primeira Guerra venceremos os adversários. Como os Estados Unidos suportarão os custos da Segunda Guerra Mundial? Como a população está aderindo? Acredito que desculpe-me, eu errei. Todos os custos da guerra serão quitados e acredito que a população está apoiando o exército para que consigamos vencer a guerra novamente. É isso, obrigado por terem me entrevistado. Bom dia. Bom dia. Hoje eu irei entrevistar o senhor Joseph Stalin, que todo mundo sabe que o senhor passou a ser reconhecido pela sua disputa pela liderança do partido de Trotsky. O senhor estabeleceu uma ditadura na União Soviética em 1929. Agora iremos às perguntas. Como o senhor explica o contexto da afirmação, ver se está acertada? Bom, muitas pessoas viram ao decorrer da guerra Hitler arrumando confusão com vários países. Claro que esses países não ficaram esperando o pior, foram para a guerra defender o seu país. Assim a Rússia também fez. Começou a guerra com seu exército vermelho e está cada vez mais forte e convincente de que a guerra está vencida. Como o senhor explica a eficiência de seu exército na guerra armada? Muito boa. Ele está mostrando uma eficiência muito grande em suas batalhas e tenta sempre agradar a mim e a sua população. Como é a sua convivência com os Estados Unidos e a Inglaterra, mesmo que elas tratavam como rival? Muito boa, apesar das interferências sociais e econômicas que nos rodeavam. E também Hitler, que tentava desunir os países aliados para não termos forças exércitas unidas contra ele e assim vencendo. O senhor acha que vai ser difícil vencer a Alemanha no período da guerra? Claro que sim. A Alemanha tem um exército muito grande com tanques, aviões e armas. E um exército também com muita maioria de pessoas. Devemos continuar lutando com muita força e dedicação. E também muita seriedade. Apenas assim venceremos a Alemanha neste fim de guerra. Muito obrigado pela sua entrevista, senhor. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar um pouco com você e mostrar um pouco mais da minha sociedade soviética no meu país. Winston Percy Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874, filho de Lord Churchill e de Jane Jerome. Casou-se em 1948 com Clementine Rosier, teve 4 filhos. Iniciou sua vida política em 1900 e em 1906 já fez grandes cargos. E também ocupou grandes cargos como secretário estadual das Colinas e também como primeiro Lord Almirante. Pediu demissão logo na Primeira Grande Guerra, mas logo depois regressou para o parlamento em 1915 como ministro das munições. Fez uma pausa durante 10 anos durante seu poder político, mas logo depois voltou como primeiro Lord Almirante. Qual a expectativa da Grã-Bretanha na guerra? Sabemos que quando assumimos...
Qual a expectativa da... Bom dia. Bom dia. Qual a expectativa da Grã-Bretanha na guerra? Sabemos que quando declaramos guerra contra a Alemanha e a tirania de Hitler, também assumimos um grande risco de sermos bombardeados pelas forças aéreas alemãs, que são muito fortes. Temos grande esperança e também sabemos que a luta é difícil e também vem meses de dor e tortura para o nosso povo, mas jamais nos renderemos. Qual o seu objetivo para o fim da guerra? Sabendo que alguns países já sucumbiram à grande arma, à grande batalha da guerra alemã. Eu posso resumir em uma palavra: vitória, pois o nosso povo é forte e confiante. Estamos unidos e confiantes para que não perdamos a guerra contra a Alemanha. Você teve muitos inimigos e também muitas pessoas foram contra você. O que você tem a declarar sobre Hitler, Stalin e Mussolini? Estamos na guerra para destruir a tirania nazista, fascista e comunista. Estamos lutando contra Hitler, Stalin e Mussolini para o poder deles não se alastrar sobre o mundo e fazer o nosso mundo um caos. Quais as medidas estão sendo tomadas para preparar o povo alemão com a grande batalha? Estamos mobilizando o povo para que ficamos com um punho firme, para que não ocorra a desunião do nosso povo, para que juntos fazermos a força e Hitler ver que o nosso povo está unido contra a sua tirania. Muito obrigada. Era isso. Bom dia, senhor Hitler. Bom dia. Bom, hoje a gente vai conversar com o senhor Hitler, Adolf Hitler, que nasceu no dia 20 de abril de 1879 na Áustria. Ele tinha um sonho, que era de ingressar na Academia Belas Artes, mas foi fracassado. Então, ele se alistou no exército alemão, onde que ele foi voluntário. Ele foi preso por uma tentativa de golpe de Estado, um novo Estado. Na Primeira Guerra Mundial, o senhor trabalhou de mensageiro de trincheira a trincheira. Já na Segunda Guerra Mundial, foi líder. Trabalhou fez um grande genocídio que até hoje é muito lembrado. Por que o senhor quebrou o Tratado de Versalhes e invadiu a Polônia? Havia uma certa cidade na Polônia que 95% da população eram alemães. E junto com meu amigo Stalin, que fazia o exército russo cada vez melhorar, cada vez mais, decidimos que ele invadiria pelo leste e nós invadiríamos pela frente. E com isso, em poucos dias, tomamos esse país e metade do país nós decidimos pelo acordo que metade ficava pela Rússia e metade ficava para nós. Então adquirimos mais um país junto com os seus meios para ajudar cada vez mais o exército alemão. Que tipos de acordo o senhor selou? Um acordo importante foi o Pacto Eixo Roma, Berlim e Tóquio. Esse pacto serviu para nós ajudar a fortalecer cada vez mais. Um exemplo, a Itália na Primeira Guerra Mundial, ela se viu vitimada, ajudou bravamente a lutar, né? Mas já que como ela lutou bravamente, não recebeu nada em troca e fez cada vez ela se empobrecer mais, fizemos que ela virasse aliado nós, junto com Mussolini, que era seu líder. Eu admirava muito Mussolini, então ele concordou a lutar do nosso lado. E com isso o Japão, uma grande potência que lutou na Primeira Guerra Mundial e não levou nada em troca, fizemos que o seu imperador Tojo lutasse do nosso lado e formamos essa aliança fortemente. Quais a razão das ações de dissensão aos judeus? Como explicar isso ao mundo? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a grande Europa estava vitimada, com as suas plantações, cidades, indústrias dizimadas, porque destruiu essas coisas, né, que era fundamental, e fez com que a pobreza se aumentasse. E na grande Alemanha, que é o nosso país, fez com que cada vez mais a pobreza elevasse. Então fizemos que os judeus deficientes e pessoas homofóbicas fossem levados para os campos de concentrações, onde era dizimada. Mas cada vez mais as pessoas apareciam. Então fizemos que as armas se evoluíssem. Então fizemos que a câmara de gás cada vez massacrava essas pessoas que eram infiéis para o nosso país. Nós sabemos que o senhor tinha um ódio muito grande contra os judeus, mas também sabemos que tinha um motivo particular. O senhor pode nos dizer que motivo particular foi esse?
Antes que a minha infância quando era minha infância, eu perdi meus pais muito cedo. E eu tinha uma grande afeição pela arte romana, uma arte muito, como eu posso dizer assim, uma arte forte, uma arte que eu amava muito, né? Eu admirava isso. Então eu quis entrar na escola de Belas Artes, e eu queria, mas tinha um professor judeu que não impediu de eu entrar. E com isso me deu uma raiva muito grande, pois fez com que cada vez mais a minha autoestima baixasse. E eu fui para uma cidadezinha pequenininha de Viena, onde eu passei pobreza, fome, e veio a Primeira Guerra Mundial. E foi um modo de eu escapar para ir lutar junto ao lado dos alemães. E até hoje eu pertenço a esse grande país. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua entrevista, tá? Foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado. Obrigado.